Estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje, então, conversando com o Dr. Roberto Carlos sobre doenças do sangue. Agora, Dr. Roberto, o que acontece com o corpo quando ele tem anemia? Quais seriam os sintomas, né? Como que essa doença se apresenta? Sim, os sintomas são muito amplos, depende do grau de anemia. As anemias leves, normalmente, às vezes apresentam uma fadiga. O paciente pode apresentar, a pessoa, né, pode apresentar uma fadiga, um cansaço, às vezes uma dificuldade assim, durante o dia mesmo, de conseguir trabalhar, dar um desânimo. Esse é um caso leve, mas assim que vai progredindo, que ela vai progredindo, pode começar a ter dor nas pernas. Em casos extremos, ela pode sentir também cansaço, falta de ar. Existe um tipo de anemia, por exemplo, que é por deficiência de B12, que além desse cansaço e também a palidez, pode ficar, né? Normalmente a pessoa, quando vai aumentando o grau de anemia, fica muito pálido. E pode ter, nesse caso de anemia deficiência de B12, que a gente chama de megaloblástica, dormências, tanto dormências nas pernas quanto nos braços. É muito comum, às vezes também tem uma situação interessante, que existe muito no consultório. Você tem mulheres reclamando perda de cabelo, né, perda excessiva de cabelo, e também as unhas quebradiças. E às vezes chega, não tem anemia, mas já tem uma ferritina, que é a reserva de ferro, baixa abaixo do limite preconizado. Então, parece que mesmo antes de aparecer a queda da hemoglobina, os nutrientes que estão faltando já começam a causar alguma alteração. Uma delas é a queda de cabelo, unha quebradiça, tá? Em grau extremo, falta de ar. Depende do nível de hemoglobina. Um homem tem em torno de 13 de hemoglobina, acima de 13 ou acima. A mulher, acima de 12, é um pouquinho a menos. E tem casos extremos em que às vezes a pessoa não consegue nem andar. Então, mas sempre está relacionado com alguma coisa. Associado a isso, nas mulheres existe às vezes um excesso menstrual, né? E também deficiência de memorização. Isso são vários sintomas, não são específicos de anemia. Acontecem várias outras patologias. O que é fácil de detectar anemia, porque eu vejo que todos os exames que todos os outros profissionais pedem, todo check-up que eu acho que deve ser feito uma vez por ano, quem não tem problema nenhum, e mais para quem tem, é o hemograma. E todos os exames que algum médico pede, sempre tem um hemograma. Então a melhor maneira é a prevenção mesmo, uma vez por ano, dos exames gerais. O hemograma, que se chama de hemograma completo, que na verdade é hemograma e plaquetas. Agora, doutor Roberto, o que é a anemia falciforme? Qual que é a diferença dela para outra anemia? A anemia falciforme já não tem nada a ver com deficiência de nutrientes. A anemia falciforme é uma doença genética, né, de caráter familiar, em que a hemoglobina, os glóbulos vermelhos são formados por hemoglobinas, são pigmentos vermelhos. Então, a hemoglobina é uma proteína, então existe o gene para dar uma hemoglobina. Você tem a hemoglobina A, então duas hemoglobinas As, é o tipo de hemoglobina. O paciente falciforme, ele não tem hemoglobina A, ele tem hemoglobina SS. Então, um pai que tenha uma hemoglobina AS do gene e a mãe AS, então ele tem chance de ter o AA de ou seja, criança normal, o AS, que é só o traço, é interessante o traço falciforme, vou falar um pouquinho sobre ele, e tem também a chance de ter crianças com anemia falciforme. A anemia falciforme, ela ganhou esse nome por quê? Porque como esse defeito genético não é A, aí produz hemácias com hemoglobina anômala, alterada. Uma vez que essa hemoglobina ela é instável, ela não tem a mesma resistência da outra, a outra é uma forma bicôncava, como se fosse dois pratos ao contrário, ela se transforma numa forma de foice. Então, por isso que ela é chamada de falciforme. E qual o problema dela? O problema é que a anemia vai ser crônica
e determinados graus de anemia, hemoglobina muito baixa. Depois, ela causa uma deficiência imunológica. Então, esses pacientes têm internações muito frequentes por infecções e quando tem essas infecções, a hemoglobina cai muito e eles são politransfundidos, necessitam de muita transfusão. Isso é feito, como é feito o diagnóstico? Nesse caso aí é fácil, porque o diagnóstico já é feito no teste do pezinho. E quando ele é feito no teste do pezinho, até os 3 anos de idade, acompanhado nas fundações, nas unidades de Fundação Hemominas, a partir dos 5 anos de idade, a partir dos 5, aí que já não tem um acompanhamento exclusivo lá, tem com os hematologistas. É uma doença que também causa crise de dores na mão e pé, né? Nas pontas dos dedos, nas mãos, nos pés, porque aquela hemácia alterada, ela obstrui, ela entope os pequenos vasos, microcirculação, e ali impede a passagem de oxigênio, e com a passagem, impedindo a passagem de oxigênio, a ocorrência da dor. Agora, doutor Roberto, qual que é o tratamento? Além, né, da transfusão, quais as alternativas que tem hoje de tratamento da anemia? Sim, a anemia falciforme, por exemplo, é o acompanhamento deste recém-nascido, evitando infecções, sempre cuidado. Mas de vez em quando precisa de transfusão, quando interno. As anemias, as outras, vai depender assim, das causas, né? Se for, aí a gente consegue separar bem em faixas etárias, como por exemplo, recém-nascido que não tem aleitamento materno, aí você faz a profilaxia com não é só o sulfato ferroso, hoje existe fumarato, vários tipos de modalidade de ferro. E na criança a causa mais comum é problema alimentar, né? Criança é difícil demais você convencer a comer uma carne, uma verdura, e às vezes já tem idade para começar a iniciar uma alimentação, como essa carne moída, ou feijão, ou verdura, mas a criança está muito ainda ligada ao leite. E o leite, fora dessa faixa, se for tomado demais, ele vai se ligar ao cálcio, vai se ligar ao ferro e vai prejudicar essa absorção. Então, a anemia mais frequente no mundo é a anemia ferropriva, é alimentar. Essa é a mais frequente no mundo, inclusive também no Brasil, por vários motivos. Você tem desde os motivos sociais, depende da facilidade ao acesso à carne, e também tem os erros alimentares, porque exatamente a educação alimentar, mas tem também as anemias por vitamina B12, também está relacionada à falta de ingestão. Ingestão de carne, feijão, verdura, beterraba, lentilha, ou grãos em geral, né? Esse é o tratamento ideal. O primeiro ideal é a dieta, né? Quando é uma anemia por deficiência de nutrientes, a dieta correta, que pode ser orientada pelo nutricionista ou pelo hematologista, ou também as pessoas já sabem qual é a dieta correta, que é rica em verduras, né? As folhas, cada questão das folhas, o feijão e a carne, já sabem, só que não aplicam muito isso, principalmente para as crianças, porque dá trabalho. Já a anemia falciforme tem um tratamento específico. A anemia, por exemplo, hemolítica autoimune, às vezes é necessário corticoide para reduzir o número de anticorpos. E você tem tratamentos também fora da dieta. Para anemia ferropriva, é oral. Você pode, se for leve de criança ou apenas uma anemia muito leve, só medicamento oral, né? Nós temos vários tipos de ferruginosos, fumarato, né? E glicinato, que podem repor de maneira oral. Mas quando você tem uma anemia muito forte, por exemplo, normal seria 12, uma mulher que menstrua muito, fez cirurgia bariátrica e está com a hemoglobina de 6, por exemplo, metade do valor. Essa aí não vai conseguir recuperar com ferro oral. Então hoje nós já temos medicações venosas, medicação feita na veia. A gente não faz muito uma medicação aí que é o ferro injetável intramuscular, porque além de ser muito doloroso, tem muitos efeitos colaterais no local do músculo. Então
é feito venoso, né? Não só nesses casos, mas casos de anemias intensas que não recuperam com o ferro oral. Uma coisa que me lembrou que agora, né, eu citei a palavra aqui, cirurgia, a cirurgia bariátrica, hoje em dia já é uma modalidade de fator causal de anemia. Então, assim, praticamente, digamos que mais de 80% das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica desenvolvem um certo tipo de anemia ou, se não for anemia, uma deficiência de nutrientes, de ferro ou zinco ou selênio ao longo da vida, porque a intenção da cirurgia bariátrica é realmente diminuir a absorção, e quando diminui a absorção de nutrientes, não só é seletivo, não só carboidratos, né, mas diminui também esses sais minerais e vitaminas. Então, nessa deficiência aí de B12, a gente tem como fazer a injeção, né, da vitamina B12 intramuscular, e alguns graus, assim, o grau extremo mesmo seria transfusão de sangue, né? Na anemia, por exemplo, na anemia da insuficiência renal, é feita uma injeção subcutânea, chamada eritropoetina, que também evita muita transfusão. A linha hoje, qual que é? Ser mais conservador possível e evitar transfusão. Era uma linha que já era seguida pelo Testemunho de Jeová, mas que, na verdade, ele não é específico para esse público. Existe uma ciência nisso. Então, grande maioria dos casos, a gente consegue resolver sem transfusão, deixando os casos de transfusão em caso de hemorragias agudas, como um acidente, em que há uma perda de sangue extrema e não tem como nenhuma injeção, nada, produzir o sangue de maneira rápida e imediata. Ok. Então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutor, hoje no nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco sobre as doenças do sangue. Ok. Até o próximo programa. Saúde para você.